Pergunta: muitas vezes li nos jornais a respeito de seres humanos com olhos de raio-x. Sobre esse fenômeno, nunca pude formar ideias claras. Também nunca tive oportunidade de ouvir algo mais concreto sobre o assunto. Posso, porém, imaginar que um ser humano, dotado de fato de tal faculdade, tem uma sensibilidade intuitiva muito mais delicada do que qualquer instrumento construído. Será possível obter uma explicação detalhada a respeito? Resposta: os fatos a respeito de tais faculdades já foram muito divulgados pela imprensa e não são mais contestados porque dificilmente podem ser negados. Médicos também já se interessaram pelo assunto para estudar a fundo esse fenômeno que ainda parece misterioso e aproveitá-lo então em benefício da humanidade. As pesquisas, porém, ainda não obtiveram um solo bastante firme para que pudessem ser consideradas e aproveitadas como um saber definitivo. E esse solo firme nunca poderá ser estabelecido nisso no sentido atual da ciência, pois essas faculdades, por si bastante raras, são tão diferentes nos diversos indivíduos que nem podem ser consideradas uniformemente. Reunindo 5 pessoas com esses dotes, verificará Vossa Senhoria que cada uma atua de uma maneira toda particular, vendo com maior ou menor clareza e nem sempre a mesma coisa que as outras. Aí concorre poderosamente a respectiva espécie individual da pessoa dotada, assim como seu grau de cultura forma o modo de expressão e até prejudica muito o ver. Quanto menos uma tal pessoa tiver adquirido determinados conhecimentos pelo estudo, tanto mais ininfluenciada, portanto, de modo mais seguro e claro, poderá usar tal dote. Do contrário, inconscientemente, interpõem-se formas de concepções adquiridas, que modificam então o verdadeiro quadro da doença. Por outro lado, porém, pode acontecer que um ser humano menos instruído veja acertadamente, sem distorção, o quadro da doença, mas não consiga se expressar de maneira a poder descrevê-lo corretamente. Ambos os casos têm, pois, desvantagens, que muitas vezes impedem uma descrição exata, podendo, por isso, trazer até perigos, quando a pessoa irrefletidamente se entrega a essas coisas. O melhor seria quando cooperassem a faculdade e a ciência, naturalmente não reunidas em uma só pessoa. É o caso quando um médico tem a seu lado uma pessoa dotada dessas faculdades, cujas descrições do quadro da doença o médico, com o tempo, chega a interpretar exatamente, juntando então o seu saber e sua experiência na execução do auxílio. Dessa cooperação pode ser desenvolver uma atividade muito bem faceja, mas não é aconselhável confiar incondicionalmente, sem exame minucioso, num quadro de doença assim visto, por meio de tal faculdade. Como em toda parte, naturalmente também aqui existem exceções, que, no entanto, são muito raras. No caso dessas exceções, de faculdades excepcionalmente fortes, não devemos apenas denominá-los dotados, mas sim antes agraciados. Esses agraciados, porém, nunca deixarão de aconselhar também a consulta ao médico, que em seu tratamento levará em consideração o quadro da doença visto por eles.
Naturalmente, também seria errado se um médico, devido a qualquer preconceito, rejeitasse tais auxílios extraordinários. Isso, porém, nunca fará um médico por vocação íntima e que, em primeiro lugar, deseja ajudar aos seres humanos. Todavia, ainda há algo para acrescentar. Essas faculdades ou dotes podem aparecer nos seres humanos e, depois de um certo tempo, simplesmente desaparecer. Isto está ligado estreitamente, como muitas outras coisas, à modificação da composição do sangue, pois somente uma bem determinada irradiação do sangue permite ver com os olhos do espírito, como pode ser denominada a faculdade dos olhos de raio-x, surgida repentinamente. Os assim chamados olhos de raio-x não são os olhos do corpo terreno, mas sim, expresso figuradamente, os olhos da alma, que primeiro necessitam que lhes sejam aberto caminho para que possam ver tais coisas. E para isso serve a irradiação de uma bem determinada espécie de composição sanguínea, que pode se formar e depois também se modificar. Com essa modificação surge e desaparece essa faculdade tão frequentemente admirada. Nisso também se encontra a verdadeira explicação. Aliás, é bastante conhecido o fato de que também médiuns famosos perdem repentinamente as suas faculdades extraordinárias, ou que estas se enfraquecem, sem que até agora se encontrasse motivo para tal. Onde isso acontece, modificou-se simplesmente a composição do sangue de alguma forma, e por conseguinte, também a sua irradiação. É unicamente na espécie da irradiação do sangue que repousa toda a faculdade mediúnica, cujas diversidades provêm, por sua vez, das diversas pontes formadas pelas respectivas irradiações do sangue. A chave de todas essas coisas é, portanto, o sangue. Mas não é apenas uma única composição sanguínea que favorece a mediunidade. Porém, existe uma espécie fundamental bem determinada, com muitas ramificações finíssimas, cujas diferenças são quase imperceptíveis. Ainda há de se tornar um saber todo especial e de máxima importância para o benefício da humanidade, o saber dos efeitos das irradiações do sangue e da possibilidade de uma modificação desejada das mesmas. Nisso repousa para o ser humano tudo o que é terreno, sua saúde corporal e o completo desenvolvimento do seu espírito na terra. É o auxílio terreno mais importante que pode ser dado, que abrange tudo e encerra a felicidade e a paz. É com muito acerto que se pode hoje em dia falar da expressão muitas vezes usada, sangue envenenado, porque realmente é o caso, só de modo diferente do que os seres humanos pensam. A ponte para tudo, assim também para essas faculdades excepcionais, é, portanto, a irradiação do sangue. Neste terreno devo mostrar ainda muitos caminhos, a fim de compor um quadro completo a respeito da extraordinária importância desse campo de atividade até agora desconhecido. Campo esse que em breve se abrirá para aquelas pessoas que, pelo desejo de auxiliar, se esforçam para pesquisar os mistérios ainda existentes da criação, a fim de então atuarem como verdadeiros servidores no novo saber, mas não para com isso adquirirem renome pessoal. Quero ainda chamar especialmente a atenção sobre um ponto.
Com o assim chamado olho da alma, reconhece-se, na maioria dos casos, a irradiação mais fina da doença, não somente o aspecto visível corporalmente. Este último, visível ao médico, isto é, com o olho comum do corpo, tem aí somente um papel secundário, se é que é possível vê-lo. Mas justamente essa espécie mais fina da visão é a mais valiosa e mais importante, pois ela reconhece o foco de uma doença, a verdadeira origem que, como tudo mais, consiste de finas irradiações, as quais só então produzem os efeitos visíveis pelos olhos terrenos. Nisso consiste a vantagem e a maior importância do aproveitamento de tais visões. E se a um tal agraciado ainda for dado, igualmente por intermédio da irradiação de seu sangue, procurando ligação, também poder intuir o que neste ou naquele caso possa servir para a cura ou pelo menos para um alívio, então seria uma graça incalculável e que realmente poderia produzir milagres. Uma vez que a maior parte dos seres humanos de hoje sempre costuma procurar apenas sua vantagem, e assim também vê nos outros a mesma coisa, já que muitos só esperam o pior de seu próximo, fato que, aliás, é apenas um reflexo do próprio íntimo, que, por sua vez, os impossibilita de acreditar em seres humanos de pensamentos ideais. Então, tais agraciados se retraem timidamente, porque para eles o dom dessa capacidade e auxílio é demasiadamente sagrado. Seu querer é demasiadamente puro a fim de expô-lo a conspurcações. Por outro lado, não deve ser suposto que uma atuação nesse sentido deva ser prestada de modo completamente gratuito, pois nem todos os assim dotados são também ao mesmo tempo tão agraciados com bens terrenos, que possam prestar tais auxílios constantemente sem retribuições. Opiniões diferentes a esse respeito são doentias, injustas e arrogantes. Não se deve, outro sim, degradar o que é legítimo, pelo fato de também existirem indivíduos que se aproveitam desse campo promissor para procurar fazer negócios inescrupulosos, isto é, não proporcionando uma ajuda correspondente ou até nenhuma em troca de pagamento. Onde existe, afinal, um campo de atividade humana no qual não se processam tais absurdos. Procurar-se-á certamente em vão. Por todos esses motivos, fica sendo compreensível porque uma ou outra pessoa realmente agraciada, que poderia trazer muitas bênçãos, se retrai com suas faculdades, não proporcionando tal ajuda aos seres humanos. Na pergunta, contudo, reside certamente, embora não diretamente expresso, o desejo de saber se é aconselhável aproveitar tais faculdades, quando se apresentar ocasião. Se for recebido da maneira como já expliquei, então deve ser aconselhado, sem dúvida, pois a cada ser humano é proporcionada imensa tranquilidade, quando é informado, por esse lado também, de como está o estado de seu corpo. Dessa maneira, foram localizadas muitas coisas, cujo conhecimento era muito necessário, e muitos males que talvez mais tarde pudessem ser muito prejudiciais, puderam assim ser facilmente prevenidos. Aqui é como em muitas coisas da vida humana,
Frequentemente, o ser humano passa diante de oportunidades sem aproveitá-las para si, e mais tarde, quando não mais as tem, se arrepende. Como uma pressão indefinida, pesa-lhe o pensamento de haver perdido algo.